Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa, hoje falando sobre vozes verbais. Primeiramente, o que são vozes verbais? As vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Então, pessoal, vozes verbais, ela vai se concentrar em como esse verbo é apresentado, em que o sujeito pode estar praticando esta ação verbal, né, em que esse verbo indica uma ação do sujeito, ou o sujeito pode estar simplesmente recebendo a ação. Ele não pratica, mas recebe a ação. Em algumas situações, ele tanto pratica quanto recebe. E nós vamos ver essas três situações em que ocorre a voz verbal, tá? Elas podem ser de três tipos: ativa, passiva e reflexiva. Bom, ativa, o próprio nome já diz, ação, né? Então, se é ação, o sujeito ele pratica, né? Então, você vai ver aqui, ó, voz ativa, o sujeito é o agente da ação, ou seja, é o que pratica a ação verbal. Veja o exemplo aqui, ó. Vi a professora. Bom, veja que o verbo aqui é o verbo vi. Então, ver é uma ação? Sim. Quem vi? Eu vi. Então, eu estou praticando a ação de ver? Sim. Então, se o sujeito pratica a ação verbal, eu vou ter, então, logo uma voz ativa. O segundo tipo é o que a gente chama de voz passiva. Passiva vem de paz. Então, se é paz, você já vai entender que é o seguinte, que ele não vai praticar a ação mais. Ele vai receber a ação, ele vai sofrer a ação. Então, olha aqui, voz passiva, o sujeito sofre a ação. Então, aqui, por exemplo, ó, a professora foi vista. Veja que no primeiro, eu vi a professora. Então, eu, o sujeito, né, quem vi, eu. Então, eu estou praticando a ação de ver. Mas nessa segunda, veja só, a professora foi vista. Quem foi vista? A professora. E aí ela é o sujeito agora da oração. Aí vem a pergunta: a professora está praticando a ação de ver ou recebendo a ação de ser vista? Veja que ela está recebendo a ação. Por isso, eu vou chamar de voz passiva. Então, na voz ativa, o sujeito pratica, né, a ação, ele é o agente da ação. E na voz passiva, o sujeito recebe a ação, ou seja, ele sofre a ação. E um terceiro tipo, que a gente chama de voz reflexiva. Tá? E como que é a voz reflexiva? Vai acontecer as duas coisas em relação ao sujeito. O sujeito ele tanto pratica quanto ele sofre a ação. Ao mesmo tempo, vai indicar uma ação do sujeito, quanto também ele vai receber a ação desse sujeito. Então, olha só. Vi-me ao espelho. Quem vi-me? Eu. Eu vi. Eu me vi, né? Então, veja que aqui tanto eu pratico a ação de ver no espelho a minha imagem, quanto eu recebo a ação da imagem que está sendo dada pelo espelho em relação a mim. Então, nesse caso, eu vou ter o que eu chamo de voz reflexiva. Por isso chama reflexo. O reflexo, tanto você projeta a sua imagem, quanto você recebe o retorno dela. Então, por isso é que a gente vai chamar de reflexiva, tá? Então, a voz ativa, para nós entendermos já, só revisando aqui, vamos dizer assim, na voz ativa o sujeito é agente, ou seja, pratica a ação. Só você lembrar disso. Ativa a ação, então é ele que pratica essa ação. Então olha só, Bia tomou o café da manhã logo cedo. Qual que é o verbo? Tomou. Quem tomou, tá? Sempre tem que fazer a pergunta para o verbo, né? Quem? Quem tomou? Bia. Então se Bia tomou o café, ela praticou a ação de tomar ou recebeu a ação? Ela praticou a ação de tomar esse café. Então aqui eu tenho o que eu chamo de voz ativa. Aspiramos a casa toda. Aspirar é passar o aspirador, né? Então veja só. Nós aspiramos, né? Quem aspiramos? Nós. Ah, professor, mas não está aqui. Lembra da nossa aula de tipos de sujeito. Isso não aparece, mas eu sei quem é. Eu chamo de sujeito desinencial ou oculto. Então aqui eu tenho um sujeito oculto e veja que nós aspiramos. Esse sujeito pratica a ação de aspirar. Se é ele quem pratica a ação, então eu tenho o quê? Uma voz ativa. Ele não vai receber a ação de ser aspirado, mas ele pratica a ação de aspirar, tá certo? Já fiz o trabalho. Quem fiz? Eu. Eu já fiz. Ah, professor, não aparece de novo. Então, mas você sabe qual é o sujeito. Então é o que a gente chama de sujeito desinencial ou sujeito oculto. Mesma coisa, né? E veja que eu, nesta frase, pratica a ação de fazer o trabalho ou recebe a ação? Ele pratica a ação de fazer o trabalho. Então também eu tenho uma voz ativa. Então em todos os casos
em que a oração, o sujeito está praticando a ação, você vai lembrar, é uma voz ativa, tá bom? A voz passiva já é o inverso, ele não vai praticar a ação, ele vai receber a ação. Ele é o chamado sujeito paciente. Por que paciente? Porque ele é a paz, ele não é ativo na questão do verbo. Então, se ele está em paz, ele tem que receber, né? Então, olha só, na voz passiva, o sujeito é paciente. Se é paciente, ele recebe a ação, tá? E assim não pratica, mas recebe a ação. Exemplos. Olha só, a vítima foi vista ontem à noite. Aqui eu tenho uma locução verbal, você entende isso, né? Tenho foi e tenho visto. Quem foi vista? A vítima. Bom, então a vítima agora praticou a ação de ver ou recebeu a ação de ser vista? Ah, ela recebeu a ação de ser vista. Ah, então se ela recebeu a ação, então eu tenho o que? Uma voz passiva. Aumentou-se a vigilância desde ontem. Quem aumentou? Né? Quem aumentou? A vigilância. Bom, se a vigilância aumentou, ela pratica a ação de aumentar ou ela recebeu a ação de ser aumentado? Nesse caso, veja que ela recebeu a ação de ser aumentada, tá certo? E aí você vai ter também uma voz passiva, tudo bem? A voz passiva pode ser analítica ou sintética. Vamos explicar esses dois tipos. Só no caso da passiva, ela vai se apresentar de duas formas, ou analítica ou sintética. A formação da voz passiva analítica é da seguinte forma, ó pessoal. A voz passiva analítica é formada por, primeiro, um sujeito paciente, óbvio, porque ele tem que receber a ação, né? Um verbo auxiliar, né? E esse verbo pode ser o ser, pode ser o estar, pode ser o ficar, entre outros. Pode ser no passado, presente, futuro, tá? Mas ele sempre vai se apresentar como verbo auxiliar. E em seguida já vem o verbo principal da ação conjugado no particípio. Se você não lembra da aula de formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio, vamos lembrar só particípio. Particípios são verbos terminados em DO ou DOS, se for plural, ou DA ou DAS, se for plural. Tudo vai depender se é masculino ou feminino e se é singular ou plural, tá certo? Então ele vai vir o sujeito paciente, um verbo auxiliar, sendo pode ser o ser, o estar, o ficar, entre outros, um verbo principal no particípio e em seguida o que a gente chama de agente da passiva, que eu também já vou explicar para vocês o que é. Exemplos. Bom, vamos para a prática para você entender o que é o agente da passiva, além dos outros aspectos. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Peguei a mesma frase, só mudei algumas coisas aqui, tá? O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Qual é o verbo ou a locução verbal? Veja só, tenho foi, que é o verbo ser, e eu tenho o tomado, que é do verbo tomar. O que você vai observar aqui? Esse foi é o chamado verbo auxiliar. É o verbo ser, tá? No passado. Então veja que aqui eu já tenho o que eu chamo de verbo auxiliar. Veja que está compondo aqui a chamada voz passiva analítica. Em seguida, eu vou ter o tomado, que ele é o quê? O verbo principal da ação, conjugado no quê? No particípio. Lembra que eu falei? Terminado em DO ou DA. Então, na voz passiva analítica, vai acontecer isso. Tem o verbo auxiliar, pode ser o ser, estar, ficar ou outro. E eu tenho o verbo conjugado no particípio, terminado em DO, DOS, DA, DAS. Pergunto para o verbo, para a locução verbal aqui no caso. Quem foi tomado? O café da manhã. O café da manhã praticou a ação de tomar ou recebeu a ação de ser tomado? Recebeu a ação, por isso voz passiva. Esse sujeito, então, eu chamo de quê? De sujeito paciente, porque é ele quem recebe a ação, tá? Então eu já tenho aqui, ó, sujeito paciente, tá? Que forma eu falei aqui. Eu já tenho o verbo auxiliar, que é o verbo ser no passado, e tenho o verbo principal conjugado no particípio, que é o tomado. O que falta agora? O agente da passiva. O que é isso, professor? Simples. Se a frase, a oração no caso, está na voz passiva, o sujeito não pratica ação. Nós já vimos isso. Ele recebe a ação. Mas se ele não pratica a ação, quem pratica? Eu vou olhar se tem na frase. Ó, o café da manhã foi tomado, já tenho aqui quem foi tomado, o café da manhã que é o sujeito, foi tomado por Bia, logo cedo. Opa, então eu tenho aqui quem praticou a ação. Foi a Bia. Mas veja que ela não é o sujeito eu já tenho aqui, ó, o café da manhã.
Então o que, que ele vai ser? Está na voz passiva e é ela quem praticou a ação. Então se é ela quem praticou a ação, ela é um agente. E ela é agente da passiva. Por quê? Porque eu tenho uma oração na voz passiva. Entendeu? Então o que, que eu tenho aqui? Eu tenho um sujeito, paciente, não pratica ação, tá? Mas na frase, logo em seguida, aparece quem praticou a ação. Se aparece numa voz passiva quem praticou a ação, então ele eu vou chamar de agente da passiva. Poderia ser Bia, poderia ser Joana, poderia ser o menino, qualquer um aqui, tá? Seja quem fosse que estivesse praticando a ação, seria chamado, seria chamado de agente da passiva, entendeu? Então ele não é o sujeito, é quem pratica a ação dentro da voz verbal, da voz passiva, voz verbal passiva, tá bom? Ó, a casa toda foi aspirada por nós. Qual é o verbo? O verbo foi. Já vimos aqui, ó. O verbo foi é o verbo auxiliar, sendo que é o verbo ser no passado. Aspirada, tá vendo? Ó, termina em DA, tá vendo? O que, que é isso? O verbo principal da ação conjugado no particípio. Então, eu já tenho aqui dois componentes da voz passiva. O verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. E aí eu pergunto para essa locução verbal, desculpa. Quem foi aspirada? A casa toda. Então a casa toda é o que? É o sujeito. Sujeito o quê? Paciente. Por quê? A casa toda aspirou, praticou a ação de aspirar, ou ela recebeu a ação de ser aspirada? Ah, ela recebeu a ação. Então aqui eu tenho o quê? Uma voz passiva, porque eu tenho um sujeito paciente que recebeu a ação. Mas será que aparece aqui quem praticou a ação? Se não é o sujeito, quem foi? Então vamos ver. Casa toda, sujeito paciente, foi é o verbo auxiliar, aspirado é o verbo principal no particípio. Aspirada por quem? Por nós. Olha, apareceu quem praticou a ação. Então como é que eu vou chamar isso aqui? Agente da passiva. E aí na sua cabeça deve estar, professor, o senhor ensinou pra gente que é objeto, né, ou complemento. Sim, ele é objeto e complemento, mas no caso da voz passiva, eu vou chamá-lo também de agente da passiva. Tá bom? Olha o outro. O trabalho foi feito por mim. Bom, você já entendeu, né? Foi é o verbo auxiliar, no caso o verbo ser no passado. Eu tenho o verbo feito, e ele vai falar, professor, eu falou que termina em DO, e esse aqui termina em TO. É, porque alguns verbos, nós estamos passando uma transformação na língua, nós não vamos falar foi fazido, nós não falamos assim mais. Então nós deixamos de falar fazido, passamos a falar feito. Então alguns verbos conjugados no particípio já estão terminados em TO ou TA, ou TOS ou TAS. Alguns verbos já estão acontecendo isso, que é o caso aqui, tá? Então eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo principal no particípio, já achei dois. Pergunto para a locução verbal, quem foi feito? Aí vai me responder, o trabalho. O trabalho praticou a ação? Não. Ele não fez nada, ele recebeu a ação de ser feito. E aí aparece quem foi que fez? Sim, aparece, ó, por mim. Então, esse por mim é o que? O agente da passiva. Beleza? Então, ó, lembra disso. Então, a voz passiva analítica é sujeito paciente, verbo auxiliar, verbo principal da ação conjugado no particípio, DO ou DOS, DA, DAS, TO, TOS, TA, TAS, e o agente da passiva, que em alguns casos pode não ter, mas se tiver aparecendo ali na voz passiva. Quem praticou a ação, claro que não vai ser o sujeito na voz passiva, então ele eu vou chamar de agente da passiva. Tudo bem? E temos também a voz passiva sintética. A formação da voz passiva sintética ocorre da seguinte forma. Ó. A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, devido ao uso do pronome se, é formada por verbo conjugado na terceira pessoa. Se você não lembra, vamos lembrar. Ele ou ela, se for singular. Eles ou elas, se for plural, tá? No singular ou no plural. Mais o pronome apassivador se, tá? E mais o sujeito paciente, porque é ele quem recebe a ação. Vamos lá? Exemplos. Atropelou, ó, verbo na terceira pessoa. Por quê? Ele atropelou, ou ela atropelou, está na terceira pessoa do singular. Em seguida, o pronome passivador se. Então, atropelou se. Então, eu tenho aqui já dois componentes da passiva sintética. Eu tenho o verbo conjugado na terceira pessoa e já tenho o pronome passivador se. Atropelou-se em suas próprias palavras. Bom, mas o senhor falou que aparece o sujeito paciente. Nesse caso aqui não apareceu. Tá? Por quê?
Quem atropelou-se em suas próprias palavras? Aí vai falar, não, suas próprias palavras é o sujeito. Não, não foram as próprias palavras que atropelou. Alguém se atropelou. Só que nesse caso aqui eu vou chamar de sujeito indeterminado, porque eu não sei quem é. E ele não aparece. Em alguns casos vão aparecer, pessoal, e em outros casos não vão aparecer. Por isso que tem que colocar aqui para vocês, tá? Mas sempre, lembre-se, a formação da passiva sintética é verbo conjugado na terceira pessoa, ele ou ela, ou, se for plural, eles ou elas, e o pronome passivador se. Em alguns casos vai ter o sujeito paciente, e em outros casos não terá o sujeito paciente. Machucou-se todo naquele jogo de futebol. Machucou, terceira pessoa, né? Ele ou ela machucou. Pronome passivador se, tá vendo? Não. E aí eu pergunto, quem se machucou? Não fala. Então não tem o sujeito aqui, é um sujeito indeterminado. Por quê? Porque eu não posso falar que naquele jogo, ou o jogo de futebol é o sujeito. Não, como que o jogo de futebol se machucou? Né? Alguém se machucou, mas no jogo. Né? E eu não sei dizer se foi ele ou ela que machucou, então também eu tenho um sujeito indeterminado. Então entenda, alguns casos terão, outros casos não terão. Preparou-se para o concurso. De novo, preparou, ele ou ela preparou, terceira pessoa do singular, né? Pronome passivador se. E aí vem a continuação, para o concurso. Mas quem se preparou? Fala aqui? Não, não fala. Então, sujeito indeterminado também. Mas poderia falar que preparou-se o menino para o concurso. Preparou-se o rapaz para o concurso. Aqui também, machucou-se o jogador. Né? Atropelou-se o carro. Né? Então, em alguns casos vai acontecer isso. Mas a passiva sintética, essa é a diferença da analítica. Porque ela tem um verbo em terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas, e é o pronome passivador se. A outra você vai ver que não usa, a analítica não usa o pronome passivador se. Beleza? E a reflexiva, que é o terceiro tipo. Falamos já da ativa, falamos já da passiva, e agora vamos para a reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito é agente paciente. Ó, professor, como é que vai acontecer isso? Vamos lá. Ao mesmo tempo, uma vez que ele pratica e recebe a ação. Exemplos. A velhinha sempre se penteia antes de sair. Veja, a velhinha é o sujeito. Por quê? Quem penteia ou se penteia? É a velhinha, então é o sujeito. Só que você vai ver que aqui, ó, eu tenho um pronome, o pronome se. E esse pronome se está indicando que a velhinha, ao mesmo tempo que pratica a ação de pentear, recebe a ação do penteado. Então eu tenho um sujeito que pratica e ao mesmo tempo recebe a ação. Mas como que eu vou saber disso? Quando eu tenho aqui um pronome. Esse pronome nós vamos ver aqui que são alguns tipos. O me, te, se, nos, vos. Já falei isso em algumas aulas. Tá? Outra aqui, ó. Eu me cortei hoje quando estava sozinho. Cortei. Quem me cortei? Eu. Só que você vai ver que tem um pronome me. E esse me indica que eu, tanto pratiquei a ação de cortar, quanto recebi a ação do corte. Então aconteceu duas coisas ao mesmo tempo. Como é que eu sei disso? Porque há a presença do pronome me aqui, ó. Esse pronome me indica um reflexo, que ao mesmo tempo que pratica-se, ele também recebe a ação. Beleza? Vou colocar aqui de uma forma mais direta para você entender. Ó, formação da voz reflexiva. A voz reflexiva é formada por verbo na voz ativa, sempre vai ser nativa, pronome oblíquo. Isso aqui você não pode esquecer, pessoal. Esse pronome oblíquo, ele pode ser pode ser um desses cinco aqui, ó. Me, o te, o se, o nos ou o vos. Se você tiver um desses em sequência do sujeito, depois do sujeito, então você tem ali o que a gente chama de voz reflexiva, tá? Ele vai falar aqui, ó, que serve de objeto direto ou por vezes objeto indireto e representa a mesma pessoa que o sujeito. Exemplos, ó. Tomou-se o café da manhã logo cedo, tá? Veja uma coisa aqui comigo que você vai entender bem rápido. Veja que, ó, tomou-se, ao mesmo tempo que praticou a ação de tomar, recebeu a ação de ser tomado, tá? Recebeu a ação de tomar o café. Então aí eu tenho uma voz reflexiva. Escolheu-me para a vaga. Veja, ao mesmo tempo que houve a ação de escolher, alguém recebe a ação de ser escolhido. Então eu tenho uma voz reflexiva por causa disso. E veja que aqui, ó, o se, o me, igual eu falei, ó, me, te, se, nos, vos, tá? Concederam-nos a honra de sua presença. Concederam-nos a honra. Veja que ao mesmo tempo que pratica a ação de conceder, recebe a ação de ser concedido.
Então eu tenho uma voz reflexiva, porque ao mesmo tempo que pratica, também recebe a ação. Então vai chamar aqui, ó, voz reflexiva recíproca. A voz reflexiva também pode ser recíproca. O que é recíproco? Você faz e ao mesmo tempo recebe alguma coisa. Você dá um presente e alguém já vai lá te dar outro presente, por exemplo. Isso é recíproco. Você ama alguém e ao mesmo tempo a pessoa te ama. Então isso é recíproco, tá? Isso acontece quando o verbo reflexivo indica reciprocidade, ou seja, quando dois ou mais sujeitos praticam a ação ao mesmo tempo que também são pacientes. Pratica e recebe. Então, por exemplo, ó, meus irmãos e meus primos, damo-nos também bem. Veja que de novo aparece o nos, ó, veja, eu falei que aparece, ó, metecer-nos-vos. Apareceu o nos aqui, ó, depois do verbo. Por quê? Porque esse nos está se referindo a meus irmãos e meus primos. E está indicando que ao mesmo tempo que eles eles se dão bem, eles também recebem a ação de se dar bem. Meio estranho de falar isso, né? Ao mesmo tempo que eles dão bem com os outros também se dão bem com eles. Entendeu? Então cada um ali vai receber a ação, mas também vai praticar a ação. Aqui os dias passam-se com muitas novidades. Então os dias tanto praticam a ação de passar, quanto recebem a ação de serem passados. Tá? Sofia e Lucas amam-se. Então, ao mesmo tempo que Sofia e Lucas praticam a ação de amar, também eles recebem a ação do amor. Então, por isso, eles são de voz reflexiva. Mas você vai ver que em todos, ó, o nos, o se, todos aqui vão aparecer os pronomes me, tc, nos, vos. Um desses aqui tem que aparecer, tá? Voz verbal e sua conversão. Tá? Oração transporta para a voz passiva. A oração transporta para a voz passiva é formada da seguinte forma: sujeito, verbo auxiliar, que nós falamos já, tá? Conjugado no mesmo tempo verbal que o verbo principal da oração na voz ativa. Verbo principal da ação conjugado no particípio mais agente da passiva. Bom, como que é isso então? Vamos bem rapidinho aqui, nós já estamos avançados. Olha só, podemos passar a voz verbal ativa para a voz verbal passiva. Como que a gente faz isso? Ó, ela está nativa. Nós ajudamos os funcionários. Nós é o sujeito, verbo ajudamos, os funcionários é o complemento. Veja que ele está praticando a ação de ajudar. Como que eu faço isso para passar para a voz passiva? Simples. Esses funcionários que eu complemento, eu passo para o sujeito. O verbo ajudamos, eu vou ver o tempo dele. Ajudamos é tempo passado, presente ou futuro. Ajudamos pode ser passado, tá? Então, vou jogar no passado. O que eu faço? Pego um verbo auxiliar, jogo ele no passado. Vou pegar o verbo ser, por exemplo, né? E jogo ele no passado. Então, ó, foram. Tá? Os funcionários, plural, foram. E aí eu vou pegar o verbo principal, que é o particípio, DO, DOS, e vou colocar aqui, como são os funcionários, então, plural. Então, ó, foram ajudados. E esse, que é o sujeito, vai se tornar agora o agente da passiva. Então, ó, os funcionários, verbo auxiliar, tá? No tempo que foi pedido, se é passado, vai colocar no passado, e aí vem o particípio, no caso aqui, DOS, porque funcionários masculino e plural, e depois vai pegar o sujeito e vai colocar ele como agente da passiva. Pronto, você converteu uma voz ativa para a voz passiva. Mesma coisa você pode fazer com a voz passiva. Ó, a casa foi arrumada por minha mãe. A casa, sujeito, verbo, ó, foi, que é no passado, verbo ser no passado, que é o verbo auxiliar. Arrumada, que é particípio feminino, porque é a casa, e como é só uma, não tem o S, então é singular. Por minha mãe, que no caso aqui é o agente da passiva. A casa no praticação, quem praticação aqui foi minha mãe. Então ela é o agente da passiva na oração. O que eu faço? Mesma situação que eu fiz no outro. Vou pegar o agente da passiva e vou torná-lo sujeito. Então eu vou pegar minha mãe e colocar aqui minha mãe agora como sujeito. O foi arrumado, eu vou perceber qual é o tempo verbal. Foi arrumada, passado. Então eu vou pegar o verbo principal e vou colocá-lo no passado, concordando com esse sujeito. E minha mãe é ela. Ela é terceira pessoa do singular. Então eu vou pegar esse verbo e colocar na terceira pessoa do singular no passado. Então, ó, arrumou. E o sujeito eu vou colocar agora como complemento. Como que ficou? Minha mãe arrumou a casa. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu!